Boa noite para você no oferecimento de LEDs Íntima, está no ar o Prosa Café dessa terça-feira. Hoje comigo o meu amigo Satil e também o Marcos Daibert, candidato a vereador. Marcos, boa noite. Boa noite, meu amigo Douglas Farias, meu amigo Satil. É com grande satisfação estar aqui hoje, ter recebido esse convite de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida e o porquê que hoje estamos aí de volta em Tapaci nesses últimos 4 anos. Boa noite, meu amigo Satil. Boa noite, Douglas. Boa noite, Marcos. E mais uma vez vamos, para um assunto bem interessante, um assunto que eu creio que vai agregar muito, principalmente para a história política do nosso município, né? Com certeza. E o tema que está em alta é política. Nós vamos falar muito de política aqui no Prosa Café. Inclusive, o nosso espaço está aberto para todos os candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos. O Prosa Café está aqui para fazer com que você, cidadão itapacino, forme a sua opinião com relação à escolha do melhor candidato na sua visão. Marcos, eu agradeço a você por ter aceito esse convite. É um prazer receber você com a gente. Eu já vou começar assim, ó. Você é filho de Itapaci, Marcos? Sim, Douglas. É engraçado isso, né? Tem gente que às vezes fica até com dúvida. Sim, eu nasci em Itapaci, dia 8 de abril de 1976. Tá? Sou filho de Carlos Augusto Daibert, um grande jornalista que você conheceu, que nós vamos falar sobre isso. E sou filho da Arlete Pimentel Daibert, da família aí dos Adornelos, dos Pimentéis e dos Castilho, lá do nosso Pilar. Inclusive o Marcos Daibert, o Carlos Daibert, meu amigo Carlão, foi um dos primeiros jornalistas aqui. Você lembra dele, né, Satil? Demais da conta. Ele fez a diferença, né, Douglas? Meu pai trouxe para Itapaci naquela época, há mais de 30 anos, 35 anos atrás, o meu finado, né, saudoso Carlão, Carlos Daibert. Sentimos sua falta. É algo, mas foi importante na vida de muitos, inclusive na sua, né, Douglas? Com você certeza. E Fernando Torres, sim, são duas pessoas que eu admiro muito o trabalho de vocês, e eu sei quanto foi importante meu pai dar aí essa propulsão, o pontapé inicial aí na carreira de vocês. Com certeza, o Carlão foi um grande incentivador nosso, tanto meu quanto do Fernando. Ele tinha assim ele tinha um tato, né, para descobrir pessoas que tinham um talento para determinadas áreas, e foi assim com a gente. É verdade, ele tinha isso mesmo. Satil, pode ficar à vontade. Qual que é a sua pergunta aí, Satil? Ô Marcos, quais são os valores que você aprendeu com seu pai e sua mãe até aqui? Isso é importante, Satil. Meus pais, eu tenho uma admiração muito grande, como eu havia dito no início. O saudoso Carlão foi um homem que ajudou muito a nossa cidade. E uma das que eu mais admiro era o caráter, honestidade, dignidade, respeito. Essas características eu herdei do meu pai e continuo praticando-as. E eu sei o quanto isso é importante, mas a maior delas chama-se gratidão, Douglas. Gratidão é a palavra-chave do que eu realmente herdei do meu saudoso pai, amado e querido Carlos Daibert e Carlão. Marcos, como que você percebeu que levava jeito para a política? Quando você, de repente, você olhou assim e falou, não, mas peraí, isso aqui é minha praia. É legal isso, né? Isso vem de infância. Meu pai sempre foi, né? Aqui em Itapaci, quem lembra, quem trabalhou com meu pai há 40 anos atrás, na época das eleições anteriores aí, do Wagner Campos, que meu pai foi uma pessoa, né, o homem que mais ajudou na época, na campanha de 88, com Wagner Campos, uma pessoa que eu admiro muito, foi um bom prefeito em Itapaci. Então, desde 88, com 12 anos de idade, eu comecei a entender e amar política, porque eu caminhava com meu pai e com Wagner Campos. Na primeira eleição de Wagner Campos, em 88, eu me descobri na política. Eu senti o prazer de poder ajudar a comunidade, porque meu pai fazia um trabalho dessa forma. Meu pai já mexia com aposentadoria, meu pai era o antigo Carlão do Fundo Rural. As pessoas conheciam meu pai como Carlão do Fundo Rural. Depois meu pai virou o Carlão do Jornal. Então isso fez com que eu pudesse interagir no meio político e interessasse um pouco mais na questão política. Aí você já percebeu que estava na veia, né, no sangue, essa questão da política, e de repente decidiu entrar para a política. É porque aí você começa a descobrir, Douglas, e entender e ouvir histórias do passado. Meu avô, Joaquim Adornelas Pimentel, foi prefeito em Pilar. Então eu já tinha uma história
de convivências políticas da minha família. O meu avô Augusto Daibert foi candidato, foi político em Uberlândia, em Minas Gerais. Então eu passei a entender que a política faz parte da vida de qualquer cidadão. Né? A gente tem que entender que todos nós dependemos da política para alguma coisa, dentro de casa, na empresa, e a política que nós estamos aí nesse ano de 2024, nas políticas municipais. Rumo às eleições, e aí, Satinho? Pegando um ganchinho que o Carlos falou, olha só a importância da política. Eu acho que todos nós dependemos da política. Em que sentido? Imagina vocês, nós temos filhos, temos netos que vai estar em Itapaci. Uma administração mal feita durante 4 anos vai resultar daqui 10, 15, 20 anos para frente. Regredir até 20 anos, é verdade. Então, assim, a política mal feita, uma administração mal feita durante 4 anos, não vem uma administração mal feita, não vem empresa, não gera emprego, não valoriza os imóveis, porque uma cidade muito bem administradinha, conforme a gente já falou outras vezes, ela atrai investidores. E atrai escola de qualidade, atrai saúde de qualidade. Então, assim, uma gestão mal feita, uma mal escolha hoje, ela pode refletir até daqui 20 anos. Influenciar negativamente, com certeza. Concordo contigo, Satil. Então, nós, todo mundo, temos que ter a responsabilidade da política. Nós temos que entender que a política não é só um ato de um ano. Em cima, a política ela dura 4 anos. Se escolher bem, nós estamos, e for bem administrado, a nossa cidade prospera. Se for mal escolhido, a nossa cidade regride. Infelizmente, isso é a política, né? É verdade, a importância de ter uma... Você tocou num ponto muito interessante. Eu quero fazer uma observação, Douglas, em relação ao Satil, porque todos conheceram muito meu pai, né? Carlos Augusto Daibert, meu pai, Carlos Augusto Pimentel Daibert, meu irmão Carlinhos. Né? Às vezes eu estou em alguns lugares, as pessoas confundem. Carlão, Marcão, Carlos. Então às vezes fica o Satil agora de novo, a gente iniciou a conversa, né? Satil, nós estamos aqui, mas hoje vocês estão entrevistando o Marcos Daibert. É isso aí. Eu às vezes confundo. Confunde, né? Eu até já ouvi alguém falar, te chamando de Marcão do Povão, né? Isso aí é algo que pegou nesses últimos 4 anos. Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Vamos lá. Pode perguntar, Satinho. Você acredita, Marcos, que vai ser eleito vereador? Meu amigo Satil, eu só entro em desafio daquele que eu tenho certeza que eu poderei vencer lá na frente. Mas antes de ter essa certeza, eu sempre fui de consultar o chefão lá em cima. Eu sempre fui de colocar meu joelho no chão, Satil. Eu sempre fui de apresentar meus projetos para Deus. Porque se Deus não tocar no meu coração e não me mostrar a verdade, se eu posso ou não entrar nesse projeto, eu não dou seguimento nesse projeto. Porque eu sei que quando Deus abre portas, ninguém fecha essas portas. Quando Deus fecha a porta, ninguém abre essas portas. Então, antes, Satil, de qualquer coisa, eu sempre coloco na presença de Deus. Depois eu falo com a minha família, eu chamo minha mãe, minha esposa, meus filhos, sento com eles, e esse projeto, principalmente na política, eu tive que fazer isso, e foi difícil, e é difícil, tá? A gente sabe que não é fácil, é uma luta, mas eu acredito no meu potencial, acredito na população itapacina, que agora, com certeza, irá saber escolher o melhor, o novo, a mudança, a renovação. Estamos agora chegando ao momento de renovar, mudar, e a população está clamando por renovação. Então eu acredito, Satil, eu tenho certeza, Deus está nesse projeto, nós vamos vencer esse projeto com a ajuda do povo e principalmente com a ajuda de Deus. Marcos, você, antes de ser político, você também é empresário, eu gostaria que você falasse sobre as ocupações que você tem, se você tem algum cargo público, se você fale sobre as suas empresas, os seus investimentos aqui em Itapaci. Então, Douglas, eu sempre fui empreendedor, né? Eu desde a infância, o primeiro emprego meu aqui em Itapaci foi ser professor de basquete no Colégio Assunção. Quem foi meus alunos sabem disso. Eu com 18 anos já era professor de basquete no Colégio Assunção e tinha escolinha de natação no Clube Recreativo. Então com 18 anos eu já era professor de basquete e já era professor de natação e hidroginástica aqui em Itapaci. Então com isso eu comecei a desenvolver e crescer e entender que o empreendedorismo não seria só isso. Então desde os meus 18 eu sempre fui envolvido com essa questão de empreendedor.
Depois disso, eu mudei para Tocantins, abri lá o jornal com meu pai, o saudoso Carlão, fui publicitário lá, sou jornalista também, né? Então, na prática, isso eu pude desenvolver isso no andar da carruagem, de 97 em diante, quando eu mudei para Palmas, e lá eu pude desempenhar algo na parte do jornalismo. Fiz faculdade de pedagogia, sou formado em pedagogia, fiz administração em Brasília, estou cursando direito aqui em Santa Terezinha, sou pós-graduado em educação especial, que é educação inclusiva. Foi quando eu voltei para Tapaci em 2020, eu assumi um cargo no governo, na Secretaria de Educação, na Regional de Ensino aqui de Tapaci, como gerente da inclusão. E no andar da carruagem eu fui empresário em outras áreas também, né? Eu desenvolvi algo na gestão, em algumas gestões em Brasília. Eu fui assessor parlamentar em Brasília também. Fui assessor de um deputado lá distrital chamado Bispo Renato, um cara fantástico, um homem de Deus. Trabalhei com aviação. Nós tínhamos um hangar também de aviação em Brasília, com um grupo que eu trabalhei uns 3, 4 anos lá, de 2018 a 2017 a 2020, antes de vir para cá. E também tive a satisfação e a honra de trabalhar com o nosso deputado e presidente da Alego, Bruno Peixoto, que é um cara fantástico, é um deputado que eu admiro. Hoje eu tenho ele como um norte, como uma pessoa que eu admiro a forma dele trabalhar. E aqui em Tapaci nós temos as empresas da nossa família, a minha esposa e minha filha e meu filho, os nossos filhos, tocam essas empresas de publicidade, marketing, né? Nós trabalhamos com locação de veículos, sou produtor rural, trabalho com leitinho lá, tiro um leitinho, arrendei uma terra aí, estou desenvolvendo um projeto na questão leiteira, né? E gado de corte. E aí eu falei, locação de veículos, agora partindo para construção também. Então, assim, de tudo. Eu não paro, irmão. Eu sou aquele cara empreendedor, busco ter 2, 3, 4 tipos de renda para nunca depender de política para sobreviver. Eu sou contra essa dependência política para dinheiro, como você vê aí alguns políticos que dependem de ser candidato, ser algo, ser vereador, ser prefeito, porque depende financeiramente dessa questão política e pega a política como um cargo, né? E você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não quero nunca depender da política para me sobreviver e que os nossos projetos continuem crescendo independente de política. Marcos, a minha pergunta próxima agora, ela vem de encontro a uma ideia que eu tenho com relação à política. Tipo assim, eu admiro a pessoa que tem coragem de se dispor a ser candidato, né, Douglas Marcos? É verdade. Assim, a pessoa que tem coragem, que quer fazer algo diferente. Se dispõe, né? Se dispõe a enfrentar uma campanha e depois eleito for, a gente sabe que a pessoa tem uma vida totalmente mudada. As pessoas dependem de você, depende do seu trabalho, né? É assim que... Por isso eu pergunto, o que te motivou a entrar na política? É uma boa pergunta, Satil. Ela é excelente, porque a motivação ela não pode ser momentânea, né? É algo que já foi plantado, é uma semente que foi plantada no passado. Volto a dizer, como havia falado o saudoso Carlos Daibert, o Carlão, jornalista, essa semente foi plantada, foi semeada lá no passado, e como eu via e observava o trabalho que o meu pai executava em Tapaci em ajudar o povo, a comunidade, isso foi germinado, foi crescendo dentro de mim. Eu fui um tempo para fora para estudar, para poder adquirir experiência, estudar fora, trabalhar fora. Aqui a gente tem essas dificuldades, tivemos várias dificuldades em questão de emprego, né, Douglas, né, Satil? Sim, sempre. Então isso foi germinando, isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade de poder também servir o povo. Quando eu retornei para Itapaci em 2020, vim a convite e ver a questão da pandemia, e eu ajudei um amigo que era candidato, foi candidato, um cara que eu admiro ele, tem também a força e a coragem, também peitou uma eleição aqui para prefeito, já peitou uma eleição para deputado, enfim. Essa pessoa, eu vim a convite para desenvolver um projeto junto com ele e passei a entender a realidade da minha cidade. Como eu estava voltando de mudança,
eu tive com meu amigo Wagner Campos em 2020 e ele mesmo levantou um desafio. Falou, Marcos, você tem toda a experiência, você já tem uma bagagem, a família, você está vindo uma bagagem de Brasília, de assessoria de deputados lá. Você tem grandes amigos aqui dentro da política, o Ronaldo Caiado, você é amigo do Bruno Peixoto. Por que você também agora não faz um trabalho em relação a isso? Isso foi despertando de 2020 para cá. Eu comecei a desenvolver alguns projetos para atender a minha comunidade. Então isso me despertou, Satil. Não foi ontem nem antes de ontem. É algo que foi plantado lá atrás com a minha família, já famílias políticas. E isso fez com que eu pudesse entender que está na hora de haver renovação, Satil. Não é fácil, eu estou sentindo o peso da política, estou sentindo o peso da política em Itapaci, a forma que é feita, de que forma que está sendo gerida a política. Nós sabemos aí que tem políticos que tem o cargo, estão querendo o cargo vitalício, né? Tem uns que não querem sair, uns que já saiu, quer até voltar. Tem gente aí com 4, 5, 6 mandatos. Para mim, um vereador que se ele não fez em 2 mandatos, ele não vai fazer mais por vocês. Então a gente tem que ter essa consciência. Como o prefeito tem eleição e reeleição, ele pode ser reeleito, eu acho que para vereador também, Satil e Douglas, e população de Itapacina, 2 chances que você tem que dar no máximo para um candidato a vereador. Se não fez, abre os teus olhos, tenha certeza do que realmente esse vereador está querendo com vocês. Ou com outras situações que a gente tem que tomar cuidado. Mas o que me motivou foi isso. Marcos, nós sabemos, aqui o Satil, que é um analista, uma pessoa super inteligente, entende muito de política, nós sabemos que é impossível você fazer política sozinho, né? Então eu pergunto para você, quem são as lideranças políticas que estão te apoiando? Sim, isso é interessante, né? Como eu venho desenvolvendo um projeto anteriormente, eu já presto serviço para a nossa comunidade, fui gerente da inclusão aqui em Itapaci, e nesse período de 2020 até 2022 que eu fiquei na frente da Regional de Ensino e trabalhando com crianças especiais, lá eu pude reencontrar as pessoas que já faziam parte da minha vida anteriormente, na adolescência, né, na infância, adolescência, na fase adulta, e começou a se envolver essas pessoas. Mas hoje a referência maior é o nosso deputado estadual, presidente da Alego, Bruno Peixoto, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que está me fortalecendo cada dia mais. É uma pessoa, um deputado que nas eleições anteriores nunca teve 100 votos na cidade, e depois que nós entramos aí com a nossa equipe e nos ajudamos a ele se reeleger, nós trouxemos 616 votos para o Bruno Peixoto na eleição de 2022 aqui em Itapaci. Muito voto, hein? Muito, para quem nunca teve 100 votos. E agora, claro que não é mérito só meu, existem outras pessoas, dentre elas, algumas delas já estão comigo, faz parte desse projeto, né? Nem todas estão caminhando conosco, mas eu tenho aí hoje Bruno Peixoto como referência nessa minha campanha política, e o deputado não reeleito, mas suplente, Rubens Marques, que é um companheiro, que é um amigo, que é um irmão, é um amigo que abriu as portas também lá, hoje na Assembleia, na diretoria, e que está também me apoiando. São 2 referências. Agora tem outros demais, que depois vocês vão conhecer a nossa equipe. É uma equipe muito grande. Hoje eu tenho na linha de frente 200 pessoas envolvidas na minha campanha. São 200 pessoas que estão dedicadas, que entenderam o projeto. Então, se eu for citar o nome de todas elas, eu vou deixar alguns chateados, que não dá para citar todos aqui. Lembrar, né? Mas, olha, vocês vão entender um pouquinho mais. Eles estão te visitando junto comigo. Vocês vão conhecer, a cada dia que passar, quem são essas pessoas que estão ligadas a mim na linha de frente. Lembrando que, nesses últimos 90 dias, Satil, eu já visitei mais de 550 casas em Itapaci. Essas visitas são marcadas e agendadas porque as pessoas querem me conhecer, por querer realmente mudança, transformação para Itapaci. Então essas pessoas querem ouvir da minha boca, querem ouvir e olhar nos meus olhos, entender quais são esses projetos. E com essas pessoas, dessas 550 casas ou mais que eu já visitei, eu já falei com mais de 1.200 pessoas. E vou te dizer, Douglas, mais de 500 pessoas amaram o projeto, entenderam o projeto, me deram o ok para caminhar comigo. E 200 já compraram a briga e faz parte de um grupo de liderança minha. Então isso me motivou. Então o grupo não depende só de Bruno Peixoto e do nosso amigo Rubens Marques. O grupo é bem maior do que vocês imaginam. Eu só passei uma referência para vocês entenderem o tamanho desse projeto. Então,
dentro de tantos projetos, né? A gente vê a sua empolgação com seus projetos e assim, o projeto primeiro ele nasce no coração da pessoa, depois ele passa do papel para a implantação, da implantação para a manutenção. Eu observo assim, uma obra pública, às vezes não é difícil fazer ela, mas manter aquela obra é um desafio muito grande, que a gente observa sendo feitas tantas obras e as mesmas obras dentro de pouco prazo já está tudo deteriorada, né? Então existe manutenção. Então, dentro desses tantos projetos, qual seria a área de gestão que você acha que merecia uma atenção especial, que merecia um investimento imediato para ter assim, para dar uma resposta dentro da sua expectativa política? Eu vejo da seguinte forma, Satil, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, que às vezes pode machucar algumas pessoas, porque nós estamos vendo na gestão agora, né, tem aí o prefeito Mário Salles, que desenvolveu aí vários projetos interessantes para a cidade, executou várias obras, mas você tocou num ponto fundamental. Executar obras e dizer que fez é uma coisa, agora dar manutenção e manter aquilo que você fez, o custo é muito alto, então nós temos que ter certeza do que nós vamos fazer e se aquilo nós vamos conseguir manter. E a gente vê que algumas coisas estão deixando a desejar, mas eu não estou aqui para culpar a gestão de ninguém, estou te dizendo que antes de planejar, é igual você falou, primeiro vem no coração, bota no papel, execução e depois a gente dá essa manutenção. Então, precisamos ter certeza disso. Mas hoje, Satil, o que mais pega no meu coração, o que mais está me motivando, e eu vejo o sofrimento da nossa população. Nós não temos aqui um hospital digno, que realmente a nossa população está precisando. Necessita. Meu irmão, vocês não fazem ideia do que realmente está acontecendo em nossa cidade. Principalmente depois dessa empresa que fechou aí a mineração. Nós temos muita gente desempregada, que adoeceram, estão doentes, estão precisando de fazer exames, e hoje nós não temos um tomógrafo, não temos como fazer uma tomografia em Itapaci. Tudo que precisa em Itapaci tem que ir para Séries, Jaraguá, Uruaçu, Goianésia, Goiânia. Então hoje, Satil, respondendo, minha prioridade, tá, junto com o Dr. Fábio, que eu tenho certeza que já sentei com o Dr. Fábio, já sentamos com o Bruno Peixoto, nosso deputado estadual, meu deputado estadual, que eu represento aqui em Itapaci, criar realmente o hospital regional e trazer o máximo de equipamentos que precisa para fazer esses atendimentos em nossa cidade. É o projeto principal para mim hoje, é esse, Satil. Não deixando de aqui citar a importância da geração de emprego. Nós precisamos desse parque industrial, nós precisamos trazer empresas para cá. Perdemos aí a vinda do frigorífico, né? Eu não quero aqui levantar nada e julgar ninguém, mas esse frigorífico deveria realmente ter sido instalado. Se não foi instalado, teve seus motivos. Que motivos são esses? Nós temos que estar de olho no saneamento básico. Como é que está o nosso saneamento da nossa cidade? Como é que está a questão do esgoto, que nunca saiu, não sai do papel, quando sai do papel vai pro chão, mas não sai do chão, fica milhões enterrados aí, e as coisas não funcionam, Satil. Então, empresas, nós temos que dar incentivo fiscal. É outro segundo ponto que mexe muito comigo, Satil. Mexe com a população, eu estou vendo essa necessidade. Cada casa que eu entro, cada lar que eu entro, eu vejo isso. E a terceira, que também é muito importante para mim, e eu estou ouvindo muita reclamação, das escolas, das creches integral. Tá? Eu preciso me inteirar mais disso, procurar saber se realmente o porquê que está acontecendo, porque alguns pais já chegaram em mim e falaram, Marcos, e a questão da creche integral, da escola integral, que tem aluno que vai para a escola, volta para casa no almoço, depois volta para a escola, porque não está tendo alimento. Então precisamos ter certeza disso. É outro levantamento que eu já fiz, estou pedindo para a minha equipe concluir isso aí, que é um projeto que eu quero bater em cima da realidade da escola integral. Nós precisamos aí a questão da creche integral, da escola integral, educação. Resumindo, nós vamos bater muito firme na educação e não deixando de lado o esporte que está deixando a desejar em nossa cidade. Nós sabemos disso, que o investimento no esporte também não é da forma que deveria ser. Ou seja, Itapaci precisa avançar, né? Progredir, não regredir, né? Matou a charada, meu amigo Satil. Mudança, precisa renovar, tem que renovar. Vamos trocar essas cadeiras.
Já se eu não me engano, 6 vereadores que são vereadores não vão mais, acho que só 5, né, que estão disputando aí a reeleição. Então vamos renovar, vamos dar oportunidade para o novo, para a mudança, vamos trocar essa Câmara toda, vamos botar uma turma nova, uma turma que tá com garra, com sede, com vontade. Dê uma oportunidade para esses que estão chegando agora. Tem vários outros aí que pode realmente representar a nossa cidade, Satil. No oferecimento de Ferreira Auto Center, estamos dando sequência por aqui no nosso Prosa Café de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a história do Marcos Daibert, candidato a vereador, filho do meu amigo saudoso Carlão do Jornal. Satil, pode perguntar. Sabemos que a disputa eleitoral, disputar uma cadeira no Legislativo ou no Executivo não é fácil, né? É uma missão difícil, dura, árdua, trabalhosa. E dentro disso eu pergunto, Marcos Daibert, qual um dos maiores desafios que você está enfrentando nessa disputa esse ano? Meu amigo Satil, nós estamos vivendo uma realidade nessa atualidade, depois desses 4 anos de início de pandemia. Nós estamos percebendo que houve uma mudança no comportamento de todos, né? Nós estávamos até falando aqui nos bastidores, geral, né? Mudança geral do comportamento intelectual, espiritual, mente, né? Tem gente passando por problemas, nós estávamos falando até sobre problemas, algumas até insanidades mentais, né, Satil? Nós estávamos falando sobre isso. Demais. Então não é fácil quando se trata de política, com tudo isso, desemprego. Nossa cidade está enfrentando um desemprego. Se não fosse a usina aqui de álcool hoje, Itapaci, não sei não, hein, meus irmãos. Então é um desafio você assumir uma postura, aceitar um convite, porque a primeira coisa que eu fiz foi aceitar o convite do Dr. Fábio, de ajudar o Dr. Fábio a se eleger, a elegermos aqui o Dr. Fábio como prefeito da Itapaci, que eu tenho certeza que realmente será o melhor prefeito da Itapaci, e principalmente para a saúde. Mas o desafio, vamos lá, o desafio é ver essa crise em nossa cidade, não só em Itapaci, no estado a gente vê as dificuldades, apesar que é um estado que está crescendo muito, um estado que tem um governador muito bom, mas o maior desafio é conseguir convencer, mostrar a realidade do nosso município para os nossos eleitores. Mostrar para eles que tem que haver uma mudança. E não é fácil você enfrentar algumas raposas velhas da política, né? A gente gosta de usar essa linguagem, é uma linguagem normal. Raposa velha porque já sabe lidar com a política. Só que nós temos que largar dessa politicagem e trazer pessoas novas com novos ideais. Pessoas que têm acesso lá em cima no governo estadual, numa Câmara, na Assembleia Legislativa, igual nós temos um acesso com um deputado igual o Bruno Peixoto. Então é um desafio mostrar para os eleitores que tem um cara capacitado, que tem um cara preparado, que já foi assessor parlamentar por vários e vários anos em Brasília, em Goiás, e que sabe trazer e saberá muito mais trazer recursos, de onde trazer esses recursos, trazer melhorias para a nossa cidade. Então não é fácil, porque é uma política pesada. Nós sabemos como é que essa turma trabalha. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem condenar, tá, Douglas? Nem Satil. Eu não quero condenar, mas é um desafio você convencer a população de não aceitar nenhum tipo de vantagens, não aceitar dinheiro. Não é fácil. Com essa crise financeira, é um desafio você convencer aquele que está precisando, porque vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão passando por dificuldade financeira, Satil. Falta de dinheiro para pagar uma energia, uma água, um gás, um alimento. E aí vem esses candidatos que estão acostumados a agir de forma ilegal, de forma errada, tentando convencer você, eleitor, a votar por troca de favores, de uma cesta, de um dinheiro. Então, meu maior desafio é fazer com que vocês entendam que eu estou aqui para ajudar a nossa comunidade, trazendo recursos, buscando, somando com o Dr. Fábio, que será o nosso próximo prefeito. Esse é um grande desafio, mas eu tenho certeza que aquele lá de cima já tocou no meu coração, pode tocar no seu coração também. Me dê essa oportunidade. Vamos fazer uma campanha diferenciada. Vamos trazer um novo, vamos renovar essa Câmara de Vereador. Não tem só eu aqui como novo, tem vários outros, Satil. Nós temos aí vários, são 53 candidatos. Na nossa coligação somos 23. Eu tenho certeza, gente, que nós temos lá excelentes candidatos.
excelentes candidatos que merecem a oportunidade de vocês. Dê a oportunidade para o novo. Vamos tocar, vamos renovar a nossa Câmara de Vereadores. Marcos, agora eu pego um gancho dessa sua colocação, você é uma pessoa super inteligente, se expressa muito bem. Quando a gente fala, você falando de renovação, eu me lembro da oposição agora. É impossível, né, você falar de política e não lembrar da oposição. A oposição está vindo aí com um candidato, que já foi prefeito de Itapaci há mais de 30 anos. Quando uma oposição de pessoas que são políticos atuais, eles se unem, todos eles, em volta de um ex-prefeito, de uma ex-gestão que já foi ultrapassada, que hoje mudou tudo. O que é que você acha disso, Marcos? Ô Douglas, é pesado, né? Eu evito, porque eu tenho muitos amigos nesse meio que uns querem votar no Fábio, outros querem votar no adversário político. Eu digo para vocês, eu conheço verdadeiramente, nesses últimos 15 anos, o trabalho que o Fábio vem fazendo em nossa cidade, na saúde. E eu sei o quão é importante nós darmos a oportunidade para o Fábio. Eu quero evitar, Douglas, expor aquilo que o povo já está sabendo. É mudança, doutor Fábio, é mudança. Nós já sabemos como foram as gestões anteriores. Então, eu peço a vocês, entenda. Tem amigos meus que ainda estamos convencendo, mostrando para eles a realidade, porque às vezes eles não querem culpar o Fábio, eles querem culpar às vezes a própria gestão atual. Não voto no Fábio porque fulano, porque o prefeito fez isso, ou está fazendo... Gente, vamos largar de botar culpa, vamos largar de ficar vendo os erros, ou os acertos agora. Nós temos que ver o que podemos fazer lá na frente com o Fábio. Agora, juntar uma equipe toda dessa, como que poderia ter juntado, então, no ano de 2020, na eleição passada, sim, que era para desafiar o nosso prefeito Mário Salles, essa turma não conseguiu se unir. Não. Unir para peitar o doutor Fábio, vou te dizer, vai ser problema para vocês, porque essa caminhada e essa carreata que nós fizemos agora no sábado mostrou, Douglas, que o povo não é bobo. O povo quer mudança e Fábio é mudança. É continuidade de algo melhor, mas vai mudar muito mais. O Fábio é renovação. Porque o Fábio nunca foi prefeito. O Fábio é vice-prefeito. É médico. E com todo respeito, vice-prefeito não tem oportunidade como um prefeito. E ele nunca teve a oportunidade de mostrar a capacidade dele, porque o prefeito nunca deu essa oportunidade para ele. Porque eu tenho certeza, se o prefeito atual tivesse dado uma oportunidade para Fábio gerir anteriormente, lá atrás, para fazer parte verdadeiramente da administração, eu tenho certeza que o Fábio teria feito muito por Itapaci, muito mais. E mesmo assim ele fez na saúde. Então, vamos para essa renovação, esquece esse passado, é problema, reuniu, juntou todos, mas nós vamos provar no dia 6 de outubro, meu amigo Douglas, como é que realmente a população está querendo mudança. A taca vai ser grande. Agora eu aproveito mais um gancho aqui, viu, Satil? Sempre que vem um político, que está muito comum aqui ultimamente, o Prosa Café, a função do Prosa Café é contar histórias, é ouvir histórias, e através das nossas histórias, nosso público forma a sua opinião. Afinal, todos são formadores de opinião, mas alguns são capazes de fazer com que os outros formem opinião. E você é uma dessas pessoas. Você fala muito bem, se expressa muito bem, conhece os anseios da sociedade. Então eu quero propor para você aqui e para você também, Satil. Vou colocar vocês dois numa saia justa aqui. Perguntei para o seu Mário na entrevista passada, quantos votos diferentes? Ele falou 4 mil votos. E você, quantos votos diferentes você acha? Eu imagino da seguinte forma, eu gosto de trabalhar com números e eu gosto de trabalhar com a realidade, informação. Todos nós temos que trabalhar com informação, dados, real. Itapaci tem hoje 16 mil eleitores. Em média, né? 16 mil eleitores. Desses 16 mil, se você puxar as 3 últimas campanhas políticas, que foi 2022 agora para presidente, 2020 para prefeito e 2018 novamente para presidência. Eu gosto de pegar índice. Eu sou um cara que usa a matemática porque eu sei que a matemática manda muito. É uma ciência exata. Exata. Né? Então vamos lá. 16 mil eleitores, sempre fica aí 3, 4 mil sem votar. Eleição passada, 11 mil votos válidos. 12 mil, 11 mil votos válidos. Então eu creio que não vou subestimar o ser humano, o eleitor,
Porque tem uns que realmente é contra. Tem gente que Isso é normal. vai ser Democracia. oposição, é democracia. Então eu creio que ainda alguns não foram convencidos. Uns 3 mil votos de frente, eu creio que é daí para frente, né? Mais que isso, eu não posso dizer agora, porque nós temos até o dia 6 de outubro, eu tenho que conversar com muita gente ainda, porque eu já convenci bastante, já mostrei para alguns a atual realidade e onde nós vamos chegar. Mas pode acontecer algo maior do que isso. Eu acredito nisso, tá, irmão? É de 3 mil votos para frente. E você, Satil? Então, né? O Douglas e as perguntas. A questão da eleição hoje, eu estava até para manifestar, eu estava esperando uma carreata, porque eu não observo uma carreata naquele auê, que carro buzinando, e gente para lá, e moto empinando, e aquele barulhão, gente em cima de carro. O que eu observo numa carreata? Eu acho que poucas pessoas politicamente observam o que eu vou falar agora. Até imagina a O população. que acontece? É a manifestação do pessoal nas ruas, nas portas das casas. Foi grande. Então, assim, quando você pega a carreata, é só o auê, faz parte do sistema político, do processo político. Mas quando você pega as portas das casas, a manifestação de ponta a ponta das pessoas falando positivo, com bandeiras do Dr. Fábio, com bandeiras, da maior parte das bandeiras dos candidatos da base do Dr. Fábio, a gente acredita que vai ser uma diferença bem extensa. Números, eu ainda não dou conta de falar números exatos, né? É pesado. Mas, então, assim, eu observo a política dessa forma. A carreata, ela foi um divisor de águas pela manifestação das pessoas que não estavam na carreata. Isso. Essa que é importante. A manifestação das pessoas nas ruas. Nas políticas anteriores, a gente podia observar assim, ó. Quando tinha uma carreata de um candidato adversário, nas esquinas estava cheio de gente da oposição àquela carreata e manifestando e fazendo barulho. Eu não vi ninguém, só vi manifestação. Se esconderam. Então, assim, eu acredito que a diferença não vai ser pequena pela manifestação das pessoas nas casas, aonde a carreata passou. Acredito nisso, eu acredito nisso, Satil. Então essa que é a verdadeira manifestação das pessoas nas casas. Recorta aí, viu, Douglas Filho? Recorte de 3 mil votos. Marcos, a diferença no mínima. 3 mil. Eu acredito nisso, eu acredito realmente, porque o povo quer mudança, o povo não quer mais ser enganado, tá? Então, Satil, você matou a charada. Matou a charada. Eu nunca vi na minha vida uma manifestação como essa. Eu sempre participei do processo político, direto ou indireto, em Itapaci. Sou nascido e criado aqui. Mesmo morando fora, estudando fora, trabalhando fora, em todas as eleições eu estava aqui. Em todas as eleições eu participava. Eu sempre tive por perto. Nunca vi o povo sair nas portas das casas. Nunca vi com bandeirinha do Dr. Fábio, dos seus candidatos a vereadores. E eu vi muita gente realmente querendo renovação, porque eu vi com bandeiras de pessoas, de vereadores, de candidatos a vereador que não são vereadores. Então eu estou vendo o povo manifestar. Olha, teremos surpresa, Satil. O povo vai dar o troco nessa política. O povo já está saturado de mandato de 4, 5, 6 mandatos. Você vai assustar com isso. Eu estou indo nas casas e estou vendo isso. A realidade é outra. No oferecimento de Central do Aço, nós estamos dando sequência por aqui no Prosa Café dessa terça-feira. Lembrando que quinta-feira tem Prosa Café em Crixás. Você não pode perder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e toda vez que tiver um programa, o próprio YouTube vai avisar para você. E não se esqueça também de seguir nossa rede social vizinha, que é o Instagram do Prosa e Café. Nós estamos bem pertinho dos 15 mil seguidores reais e eu faço questão de que você siga a gente lá. Marcos, nessa nossa conversa aqui espontânea, muito bacana, Marcos Daibert tem muito conteúdo. É uma enciclopédia, né, esse menino? Foi falta perguntar o que ele ainda não fez. O que ele ainda não fez, é verdade. Marcos, por que você acredita que merece receber o voto de confiança da população itapacina e assumir uma cadeira de vereador dia 1º? É uma pergunta ousada, né, Douglas? Boa, né? Porque a questão de confiança você conquista, né? Confiança não se compra. Então começa por aí. Para quem é um bom entendedor já entendeu, né? Meia palavra basta. Meia palavra basta. Confiança se conquista. Confiança não deve ser comprada. E eu tenho certeza que eu mereço
por ter colocado o meu nome à disposição de vocês, da comunidade itapacina, de vocês itapacinos, eleitores itapacinos, porque eu posso provar para vocês, por números e experiência, do que eu já fiz e estou fazendo pela nossa cidade. Por ser assessor, hoje não, porque eu estou afastado, sou candidato a vereador em Itapaci, então não estou na Assembleia com o meu deputado Bruno Peixoto. Mas essa confiança, pelo conhecimento que eu tenho, a experiência de realmente conviver no legislativo e poder fazer por vocês, eu mereço essa confiança de vocês e essa oportunidade para fazer muito mais por Itapaci. Só peço a cada um de vocês, me dê essa oportunidade. Vamos mostrar que há renovação e há melhor. Não é fácil, Satil, você falou para mim mais cedo. Marcão, não é fácil você peitar uma eleição dessa de primeira. Eu até comentei lá atrás, em 96, ajudei o Wagner Campos para vir para a reeleição, né? E nós tivemos aí êxito em algumas coisas e erros em outras, acertos e erros, mas eu tinha 20 anos de idade. Hoje, Satil e Douglas, eu estou preparado. Eu tenho 48 anos de idade, sou jornalista, sou professor, sou gestor, tenho experiência na administração e a política precisa renovar administrativamente. Nós temos que colocar gestores e não politiqueiros. Nós precisamos colocar pessoas que tenham conhecimento lá em cima para buscar recursos para você, para nós, para a nossa família, para o nosso município. E eu estou preparado, Satil. Eu estou preparado para isso, Douglas. Pela experiência, pela bagagem que eu tenho. E vou dizer mais para vocês. Me dê essa oportunidade. Eu quero, em um ano, fazer algo que muitos não fizeram em 2 mandatos, 3 mandatos. Em 2 anos, eu quero fazer coisas que uns que estão em 5º mandato, 6 mandatos, não fizeram. Só falam, mas não cumprem. Lembra da população de vocês, eleitores, só na época da eleição. Me dê o seu voto de confiança. Eu mostrarei para vocês o que eu sou capaz de fazer pelo nosso município, pela nossa sociedade, por você, por sua família. Conte comigo, me dê esse voto de confiança. Eu particularmente, eu estava até falando mais cedo aqui em off, eu nunca acreditei tanto num projeto, não digo projeto, mas num compromisso político igual o Dr. Fábio está fazendo, juntamente com a bancada dele. Por quê? Porque a gente observa que vontade ele tem demais, conhecimento ele tem de sobra. Como é uma pessoa técnica, uma pessoa que estudou, preparou para cuidar de pessoas, ninguém melhor que um médico que cuida da saúde das pessoas, da dificuldade, para poder alavancar a melhoria que o seu povo precisa, né? Concordo, Satil. E assim, mediante isso, a minha pergunta vem. Todos nós, né, Douglas, Marcos, temos inspirações na vida. Às vezes quando a gente é pequeno, a gente fica imaginando aquela pessoa, confiando, acreditando em tudo que aquela pessoa fala. Então, na sua vida, você tem uma inspiração? E na política, quem seriam essas 2 inspirações na sua vida? São 2 pessoas importantes hoje para mim, politicamente falando, e como cidadão, como filho, como pai. Eu vou lhe dizer, Satil, a minha principal inspiração é meu pai, meu finado pai, Carlos Augusto Daibert, saudoso Carlão, jornalista, um cara que mudou a história da cidade nossa, de Itapaci, é um cara que lutou muito por Itapaci, ajudou muitas famílias. Ele, como pessoa, Satil, é a minha principal inspiração e politicamente ele faz parte disso. Mas depois que eu comecei a conviver com 2 pessoas fantásticas na minha vida, uma é o meu amigo Dr. Fábio, que eu admiro a forma dele trabalhar, o quanto ele é humano, o quanto ele respeita as pessoas, ele cuida com carinho. Eu tenho tanto testemunho de pessoas que eu já visitei, o que esse homem já fez, esse médico já fez para a nossa população, não está no gibi isso. Mas eu tenho uma dedicação, vou dedicar cada dia mais para essa eleição do Dr. Fábio. Ele me inspira. Mas a minha principal inspiração, Douglas e Satil, hoje, pela minha convivência, se chama-se Bruno Peixoto. Aquele é de tirar o chapéu. Um dia você, Bruno Peixoto, breve, será ainda governador do estado de Goiás, pela forma que você trata as pessoas, pela consideração e a gratidão que você tem pelo próximo, pela comunidade, pelos seus eleitores. Então, 2 pessoas
que na política estão me inspirando. Você, doutor Fábio, e Bruno Peixoto, meu deputado estadual e futuro deputado federal, quem sabe um dia governador do estado de Goiás. São as minhas inspirações, Satil. Marcos, quais as principais características positivas que você encontra no Dr. Fábio? Nossa, são grandes, são muitas. O Fábio tem algo que, para mim, uma característica dele é a gratidão. Ele é muito grato pelas pessoas, ele agradece, ele é um cara que reconhece as pessoas que estão do lado dele. Isso é importante, porque a gratidão é importante numa eleição, porque você vai ter certeza que ele poderá nos representar e vai ser grato pelo que nós estamos fazendo por ele. Mas uma dentro do caráter dele é a honestidade, a sinceridade. Algumas pessoas falam para mim, Marco, mas ele é muito seco, ele fala as coisas na lata. Eu falei, vocês estão acostumados com um politiqueiro. Vocês não estão acostumados com um cidadão, um homem que representa a nossa sociedade na medicina, um homem que cuida bem do nosso povo. E ele é sincero. Não tem que falar eu acho, eu creio, não. Ele tem que falar o que realmente ele está vendo. Sim, então, principalmente da saúde. Eu acho que o senhor está doente com tal coisa, eu acho que o seu problema... Não, eu acho não, ele tem que buscar a causa. E o Fábio é muito sincero. Então, a sinceridade e a gratidão são duas coisas, duas características que me fez te apoiar, doutor Fábio. Me fez a te admirar e eu tenho certeza que iremos caminhar junto. Seu amigo Marcão do Povão, te ajudará lá na Câmara Municipal, aqui em Itapaci, com uma dessas cadeiras que eu tenho certeza que você, eleitor itapacino, vai me dar essa oportunidade. Bem, eu sempre ouvi, eu na minha vida eu conheci o Carlão, não foi de uma forma interessante, o Carlão, pai do Marcos. Eu conheci o Carlão na Igreja Católica, no Encontro de Casais com Cristo. Quando eu cheguei lá, uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro desse movimento foi o Carlão. E ele me falou uma coisa assim, falou, você tem uma aura diferente, né? Ele tinha gostado de falar de aura, né? Você tem uma aura diferente, você é uma pessoa que tem... Então, assim, a motivação é uma inspiração boa. E convivi muito com o Dom Adair. Dom Adair hoje ele é bispo, acho que em Formosa, ele falava muito sobre política. O que acontece? Para mim chegar na minha pergunta. A gente sabe que o poder... ele às vezes ele muda o pensamento das pessoas, o poder às vezes ele muda as atitudes das pessoas. Penso assim, todo bom político, todo bom gestor de qualquer área da vida, ele tem que ter amor principalmente pros gestoriados, né? Não tem como eu ser um bom vereador se não tiver amor pela minha população. Não tem como eu ser um bom prefeito se não tiver amor pela a população da minha cidade. Se você tiver amor por alguém ou por algo, você vai tratar com carinho e vai sentir na pele aquilo que as pessoas sentem no seu dia a dia, né? Mediante isso, Marcos, você confia na sua vitória de 6 de outubro? Você acha que você vai ser eleito pelo seu trabalho, por tudo que você faz, por esse carinho que você trata as pessoas à sua volta? Você confia que você vai ser um dos vereadores eleitos de 6 de outubro? Boa pergunta, né, Satil? Ela é outra pergunta ousada. Hoje meu amigo Satil só tá com perguntas ousadas, assim, meu amigo. Ele tirou o de hoje, Douglas Farias também. Tudo que o povo quer saber. É isso aí. Eu confio primeiramente em Deus. Eu confio que Deus me deu um projeto para que eu possa executar para a minha população itapacina, para o meu povo, meus filhos, meus netos, para você que está aí nos assistindo agora. Eu confio primeiramente em Deus. Depois, eu confio em vocês, eleitores que me receberam em sua casa. Eu fui convidado, Satil e Douglas, para visitar casas nesses últimos 90 dias, para conversar com a população. E nos últimos 30 dias, algo gigantesco está acontecendo. Pessoas estão me chamando para ouvir o meu plano de governo, para entender o que eu vou poder fazer, o que eu quero fazer, o que eu já estou fazendo para o Itapaci. Então eu acredito na minha vitória, porque eu acredito primeiramente em Deus e acredito em você, que me chamou em sua casa, que fechou um compromisso comigo, que me disse que ia me dar o seu voto de confiança. Eu creio que sim, eu ficarei entre os 3 mais bem votados na história de Itapaci, porque eu acredito na população, eu acredito em você, eleitor.
Mudança e renovação. Marcão do povão. Vai fazer a diferença, Satil. No oferecimento de drogaria Itapaci do meu amigo Neto Brandão, lá cobre preço. Só não cobre se estiver abaixo do preço de custo. Concorrência anuncia, Neto Brandão cobre. Nós estamos aqui na reta final do nosso prosa de hoje, conhecendo a história do Marcão, Marcos Daibert, conhecido Marcão do Povão, candidato a vereador. Marcos, você pretende algum dia disputar uma eleição para prefeito de Itapaci? Hoje vocês estão judiando. Hoje vocês me pegaram a Cristo, né? Querem me colocar em saias justas, né? É o seguinte, meu irmão Douglas Farias, tem um ditado, né, que a vontade popular, a voz do povo é a voz de Deus, né? Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, mas eu estou à disposição da minha comunidade, da sociedade, a comunidade itapacina. Já coloquei meu nome à disposição para representar vocês ali na Câmara Legislativa. Quero desempenhar um excelente papel, quero poder fazer por vocês. Futuro pertence a Deus, mas se for vontade de Deus e do povo itapacino, eu sempre deixarei meu nome à disposição de vocês. Existe aqui um grupo político, hoje nós conversamos sobre isso, eu, Satil, você, Douglas, a gente tem que tomar muito cuidado no que se fala. Existe em todas as cidades um grupo político que já vem de muitos anos e eles gostam de tomar decisão em relação a isso e dizer quem vai e quem não vai. E para quebrar essa corrente, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma observação. Meu nome sempre estará à disposição de vocês, eleitores. Se um dia vocês quiserem que eu faça parte ali também do executivo, eu me coloco à disposição. Mas agora, meu foco é mostrar para vocês o que eu sou capaz de fazer lá no Legislativo. Representar vocês no Legislativo. E futuro pertence a Deus. A voz do povo, voz de Deus. Deixa para o povo decidir estar na frente. Você viu que não tem saia justa para quem sabe, preparado, né? Assim, a gente sabe, eu gosto de falar assim, uma época atrás, eu trabalhei na Italac, e lá eu prestava serviço no laticínio, e lá tinha um córrego, uma grota muito funda, e tinha uma ponte que a gente passava, que era uma banda de uma árvore inteirinha. Partir era no meio, uma banda de uma árvore, cabia um carro em cima. Vocês imaginam o tamanho dessa árvore. Tamanho da árvore, né? E aonde eu quero chegar com essa história? Essa árvore foi nascida de uma semente. Uma sementinha só gerou essa árvore com a extensão de caber um carro em cima dela. Uma banda dessa árvore, imagina. Então, assim, ó, tudo na vida, Douglas, Marcos, você tem que lançar a semente. A semente vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai virar uma árvore grossona, a ponto de que as pessoas venham, né, a se aninhar embaixo da sombra dessa árvore. Isso é a vida da gente. Você disse bem, futuro a Deus pertence, mas a semente tem que ser lançada. Isso. Tem que ser plantada. Se a semente não for plantada, a semente não vai germinar. É meu amigo Satil. Então, voltando aqui pro assunto... Essa é para fechar, Satil? Essa é para fechar, com chave de ouro. E o Marcão, segura aí. Se prepara, Marcão. Estamos aqui preparados, somos preparados. Então, assim, a gente sabe, já falamos que o bom político, ou o bom gestor, de forma em geral, ele tem que ter amor pelos seus gestoriados. Sabemos que a população de Itapaci, eu creio que é o mundo inteiro, vamos falar da nossa cidade, né? Itapaci, de 2020 para cá, vem sofrendo diversos danos psicológicos com a pandemia, com o Covid, que levou tantas pessoas por aí afora, deixou os outros totalmente assim, com a cabeça, alguns até hoje ainda estão com a cabeça meio perturbada. Quando é fé, a gente vem daí para cá nesse ano, praticamente fechou uma empresa que gerava muitos empregos para Itapaci. Milhares. Emprego e outra coisa, empregos de salários bons, isso, que gerava bem, movimentava bem a nossa cidade, o nosso comércio. Ou seja, 90% do povo que trabalhava naquela empresa, que é a Yamana, seria o caso até de juntar os gestores da região e ver o que pode ser feito para que aquela empresa possa funcionar, né? Às vezes, o que acontece? Sabemos que isso também hoje veio afetar muito o nosso município. E, fechando a minha pergunta, né? Confiante na sua vitória do dia 6 de outubro, confiante nessa vitória, qual seria o primeiro ato, a primeira ação sua como vereador?
a não ser sentar na cadeira, né? Qual seria a sua primeira grande ação como vereador Marcos Dalbert a partir do dia 1º de outubro? Que seria... 1º de janeiro. 1º de janeiro. O que seria a sua grande ação? A partir do dia 1º de janeiro, o Marcos foi empossado. A partir do dia 2, qual seria a sua primeira ação para responder o seu eleitorado que confiou em você e colocou você lá? Primeira de todas, quem já me conhece já sabe como é que eu sou. Foi empossado dia 1º de janeiro de 2025, primeira ação, gratidão a Deus. Primeira ação minha. Todos os dias eu tenho essa ação, mas eu quero deixar bem claro que quem me deu e me dará essa vitória é vocês e, acima de tudo, Deus. Minha primeira ação, gratidão, joelho no chão e agradecer a Deus. Segunda importante ação, juntar com o Dr. Fábio para honrar o compromisso que ele está fazendo, e eu estou fazendo junto com ele, com alguns deputados envolvidos, que é a questão da busca. Você acabou de dizer agora sobre a saúde mental. Busca de recursos de forma legal dentro do governo estadual e federal, para que nós possamos colocar em prática sobre o hospital regional. Em paralelo a isso, dentro dessa ação, já trazer recursos para nós usarmos os ABS, os postinhos de saúde. Nós temos aqui UPAs, como se fosse UPAs, né? Nós temos UBS. Tirar uma dessas aí, de Itapaci, uma específica, tirar que eu falo, selecionar ela para atender esse público, esse cidadão, tá? Esses cidadãos que está passando por dificuldade psicológica, emocional, que precisa de uma atenção especial. Já tem e existe recurso para isso. Então, esse ato é primordial para nós podermos atender essa pessoa, essas famílias. Isso tem como nós buscarmos recurso, porque nós já temos local físico e pessoal. Vamos melhorar recurso para trazer mais recurso para atender essa população, trazendo profissional. Podemos selecionar uma dessas, esse posto de saúde, e especificar 2, 3 vezes por semana em um certo horário para atendimento a esse cidadão, a esses cidadãos itapacinos. É o meu maior compromisso de imediato. E os demais, como eu havia dito, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Onde eu digo que tem que dar oportunidade. Eu acho que todo candidato vereador, quando vira vereador, tem que ter um mandato de oportunidade e no máximo mais outro. Se não fez em 2, meu irmão, tira. Vamos trocar, renovar, vamos mudar. Nos dê seu voto de confiança. Vamos transformar a Câmara de Vereadores de Itapaci para poder ajudar o nosso amigo Dr. Fábio. Muito bem explicado, muito bem explanado, muito bem desenhado. Eu quero agradecer a você, Marcos, por disponibilizar o seu tempo e estar aqui com a gente, falando um pouco da sua história e mostrando aí os seus planos. Eu quero aqui agradecer mais uma vez meu amigo Douglas Farias, você, Satil, que eu tenho uma admiração muito grande pela sua sabedoria, sua experiência. Você realmente é um cara que entende de política. Você viveu vários momentos especiais em política em Itapaci, você já passou por várias gestões e você realmente provou que você sabe o que acontece, o que pode acontecer e ainda consegue até visualizar lá na frente o que acontecerá. Quero te parabenizar também pelas perguntas, obrigado, e quero agradecer você, meu amigo, minha amiga Itapacinos. Quero te agradecer por estar me dando essa oportunidade de poder representá-los em nossa cidade. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, minha neta, meus amigos, cada um de vocês, por acreditar, por caminhar comigo nessa jornada, que não é uma simples jornada, é uma jornada que irá mudar a história de Itapaci. A sua, a minha, a nossa história. Então, mais uma vez, Prosa e Café. Você está de parabéns, meu amigo Douglas Farias, por esse programa fantástico que entra nos lares das pessoas, levando informações, mostrando que há realmente uma esperança por dias melhores. E você faz isso, Douglas.
Quero agradecer mais uma vez você, sua família, os bastidores que estão aqui, por trás dos bastidores, essas pessoas fantásticas, esses jovens que realmente nos ajudam. A minha inspiração também está nessa juventude, Douglas. Essa juventude mudará a história do nosso país, a história da nossa cidade. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu fico muito grato com as suas palavras, lisonjeado de verdade, e isso só nos engrandece e mostra que nós estamos no caminho certo, tentando acertar todo dia. Como o Satil me disse um dia, ninguém sai de casa pensando em errar, a gente sempre sai pensando em acertar. Às vezes erra, mas os erros nos engrandecem, né? Obrigado, Satil. Obrigado, Douglas. Obrigado, Marcos. Eu já conheço o Marcos em algumas ações em prol da coletividade no passado, quando eu trabalhei na prefeitura, já tem uma história dele. Não vou falar muito, não vou pedindo voto para ele aqui, né? Mas então Pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, né, por disponibilizar, porque a pessoa ter coragem de candidatar já é um passo muito grande. A pessoa ter coragem de ser entrevistado para poder expor suas ideias, seus projetos, aí já é um passo muito alto, não é todos que têm essa coragem. Parabéns para você. Eu acho que Itapaci está no rumo certo, eu acho que nós estamos no rumo certo. Aquele que tiver nesse projeto está no rumo certo. O Douglas, obrigado. O Douglas não é mais já é quase que um irmão, né? A gente considera uma amizade muito grande, igual todo mundo sabe que eu tenho uma empresa, o Douglas faz parte do crescimento dessa empresa, então a gente agradece muito. E fala para você de Itapaci, pensa e faz o mais certo possível, né? E faz as escolhas mais certas possível. E qualquer coisa nós estamos à disposição, né, Douglas? Nós estamos à disposição para os demais candidatos, ou qualquer outra pessoa que quiser vir conversar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no nosso Prosa Café às 18h30. Beijo no coração, que Deus cuide de você como Ele cuida de mim, e até lá.